Senhor Fernando Bettar, o senhor sabe do que está sendo acusado nesse processo, né? Quais são os fatos que são imputados ao senhor. Por dever legal, eu tenho que avisar que o senhor tem o direito de ficar em silêncio, né? E que se o senhor preferir assim agir, isso não é usado em prejuízo da sua defesa. Ao mesmo tempo, a chance de explicar esses fatos aqui em juízo. O senhor acho que foi ouvido pelo menos 2 vezes já sobre esses fatos, né? Sim, senhora. Então, o senhor quer falar, quer ficar em silêncio? Não, vou falar. Tá. Inicialmente, o senhor é relatado que o senhor é uma pessoa do convívio próximo do ex-presidente Lula e da dona Marisa, Perfeito. certo? Certo. Desde a infância, como que era a convivência? A gente conviveu a vida inteira, né? A partir da década de 70, o meu pai, ele, junto nos movimentos sindicais, junto com o presidente Lula, acabou se adquirindo uma relação única entre as famílias e a gente passou a conviver muito junto, com Natal, Réveillon, festas, férias, alguns eventos em chácaras e sítios. Então esse era um hábito muito comum entre a gente. E eu tinha uma relação muito próxima deles, né? A dona Marisa, eu chamava de tia, a gente tinha uma relação em momentos muito difíceis da nossa vida, eles estiveram presentes. Por exemplo, quando eu fiz 18 anos, meus pais se separaram, foi um momento duro pra gente, adolescente, né, encarar esses momentos, e os dois estiveram com a gente, acolheram, meu irmão foi até morar com eles, na casa deles em São Bernardo do Campo. Tá, isso foi antes da presidência, durante a presidência Isso e após a vida presidência? Inteira, a vida inteira, doutor. Como que vocês chegaram à compra desse sítio que é objeto dessa denúncia? Então, doutora, vou voltar um pouco à história, porque o meu pai, ele foi diagnosticado com Parkinson, né? E ele estava muito debilitado. Eu não sabia, desculpa eu estar um pouco nervoso, mas a primeira... Se quiser, tem água ali. Tá ok, obrigado. O primeiro sintoma do Parkinson é a depressão. Ele já tinha um estado depressivo Que ano foi forte. isso? Eu acho que foi em 2005, 2006, o diagnóstico do Parkinson. Aí meu pai começou a ficar muito mal, muito mal. O presidente Lula e a tia Marisa ficaram sensibilizados e foram buscar meu pai, acolheram meu pai para ficar com eles em Brasília. O meu pai, ele foi realmente melhorando, porque houve uma mudança do medicamento do meu pai, um acompanhamento mais de perto com o médico que eles tinham lá, caminhava, pescava, então jogava mexe-mexe, foi o dia a dia dele lá em Brasília. Meu pai chegou a ficar uma época com eles lá, uns 4 meses seguidos. Então eles cuidaram muito dele. Meu pai muito sensibilizado com tudo que estava acontecendo, porque já estava chegando no final do governo, e meu pai estava querendo reunir a família, por causa da doença. Ele falou, pô, os meus filhos, cada um está morando num lugar. Meu irmão morava no Rio, eu morava em São Paulo, minha irmã morava em Campinas e meu pai morava em São Vicente. Temos uma propriedade em outro lugar, mas é muito distante, fica a 300 quilômetros da capital. Então, Qual que é esse outro lugar? É Manduri. Manduri É a no cidade que meu interior de pai São Paulo nasceu. também. A cidade que meu pai nasceu. E minha esposa é de lá. E aí meu pai começou com um amigo dele, um cara de Campinas chamado Nelson Caires, e começou uma procura de um sítio. Ele queria reunir, queria estar com a família, queria voltar àqueles momentos que a gente sempre teve junto, inclusive em Brasília a gente estava junto. Aí eu mesmo fui visitar alguns sítios na redondeza ali em Campinas, na região de Campinas, junto com esse Nelson? Com o Nelson. Eu lembro até que acho que meu pai queria até comprar o sítio do Nelson. O Nelson mora numa casa que é meio sítio, meio chácara, fica em Joaquim Egídio. E aí eu lembro que pintou uma oportunidade num site que eles viram, e meu pai me comunicou e eu fui visitar esses sítios. O proprietário que te acompanhou na visita? Na primeira visita eu fui eu fui com ele, e aí ele estava lá, o filho do proprietário. O filho, lembra o nome? Eu não lembro o nome, lembro que estava ele, a esposa e um filhinho novo. E quem te acompanhava? Geralmente o Nelson. O Nelson tinha um amigo que era corretor, que às vezes ia, mas eu não posso precisar se eles estavam nessas idas. Eu sei que foram várias idas em sítios que eu fui. Mas o senhor estava procurando para o seu pai, então, não era para o senhor? Não, meu pai. O teu pai que queria? Queria comprar um sítio. Tá. E aí o senhor viu esse sítio, gostou desse sítio? Aí eu vi o sítio, achei que seria interessante, só que eu não tinha condições de pagar esse sítio.
Tá. Foi te pedido quanto? Lembra? Na verdade foi pedido no valor total 1,5 milhão no sítio, e eram 2 matrículas, só que o proprietário deixou claro que não venderia separadas as matrículas, né? Tá. Então eu precisava adquirir a minha matrícula, que era no valor de 500, e eu não tinha outro 1 milhão. Tentei vender essa propriedade no interior, não consegui. Quanto que valia essa propriedade em Manduri? Essa propriedade é uma propriedade de 29 alqueires. Ela, nos dias de hoje, ela deve oscilar entre 60 a 90 mil reais o alqueire. Tá. Vezes 30, então. Tá. Então a gente tentou fazer essa venda para a gente fazer a compra. Passou o período que eu tinha combinado, porque aí... Chegou a anunciar esse sítio de Manduri, alguma coisa? A cidade é muito pequena, nós anunciamos para as pessoas locais lá, né? Tem corretores, tem... É pequena, mas boca não tem nem a boca, imobiliária. não tem anúncio em jornal, em site, Não, nada. Não tem como lá. Tem E 7 lá em mil Manduri é habitantes. um sítio que todo mundo ia também, tinha casa, que a família ficava junto ou não? Lá somente ia a minha família, né? Lá em Manduri. Sua família, senhor, sua esposa e filhos. Minha esposa era de lá. A minha irmã usava E bastante. estava no seu nome. Tá no meu nome e da minha irmã. Tá. Aí o senhor foi, visitou e o senhor não tinha dinheiro para comprar as 2 matrículas, né? Isso. Eram 2 matrículas e tinha já separado o proprietário, já disse quanto que era cada uma? Ou os senhores que chegaram lá... Não, ele predeterminou esses valores, mas ele falou que só vende se fosse as 2. Não teria jeito. Ele dividiu os valores de Dividiu cada os valores, matrícula, mas venderia só junto. Mas aonde tinha benfeitorias é na matrícula de valor menor e a outra que não... Que é a maior área, é de valor maior. Tá. Aí eu passou o período que eu não consegui vender. O Jonas Suassuna, que foi o que comprou a outra matrícula, ele se sensibilizou muito com meu pai, porque ele acompanhava meu pai de perto, ele viu todo esse processo do meu pai. Era uma pessoa próxima da família também. Ele, empresarialmente, muito amigo nosso, virou muito amigo nosso. Ele é um empresário recente e nos últimos anos ele conviveu muito com a gente, muito perto do meu pai, inclusive. Ele até alegava que ele tinha perdido o pai dele cedo e a figura do meu pai representava para ele isso. Então ele sempre quis estar perto. Comunicamos ele dessa coisa que nós não tínhamos dinheiro e ele falou, não, deixa que eu compro essa matrícula e ajudo vocês a comprarem. Tá, mas ele não tinha objetivo nenhum com aquela propriedade. Ele Não, só no comprou para primeiro ajudar momento vocês. ele comprou para ajudar. E ele tinha Ele é um muito empresário que tem bastante dinheiro, ele foi o empresário que fez a Bíblia com Cid Moreira, então ele tinha se capitalizado empresarialmente, coisa que a gente já não tinha condições de fazer. Então ele deu 1 milhão para comprar um terreno só para ajudar vocês e futuramente não tinha planos nenhum para aquele terreno. No primeiro momento não. Posterior, quando ele esteve presente lá, ele começou a adquirir um certo gosto porque ele estava querendo sair do Rio. Ele estava incomodado com o Rio estava Ele incomodando visitava muito. o sítio. Ele visitava o sítio, não muito, mas ele acaba visitando o sítio sim. E aí ele até cogitou, mas não fez nada. Não chegou a fazer nada. Aonde entra o senhor Roberto Teixeira nessa negociação? O Dr. Roberto, conhecido também da família, desde a época desses movimentos sindicais, era o advogado já daquele momento. E como eu estava em São Paulo, meu pai me escolheu para ser a pessoa que fosse representar nisso na família, ele pediu, olha, se oriente com o Roberto, que é meu amigo, eu confio nele. Então a gente precisava do Roberto como advogado para validar os contratos, porque a gente não tinha conhecimento de corretor, então a gente tinha que ter um cuidado maior. Tá, então os senhores pediram ajuda jurídica para o senhor Roberto Teixeira. E quem pediu foi o senhor? Fui eu, até porque meu pai tinha falado com ele, falou, vai procurar o Roberto vai ajudar. Então eu fui procurar o Roberto. Tá, os senhores chegaram a fazer algum contrato de prestação de serviço advocatício? Não fizemos um contrato. Foi tudo informal? Foi meio informal, sim. O senhor pagou algum honorário para o senhor Roberto Teixeira? Não lembro de ter pago. Não? Foi por amizade? Eu não lembro, mas pode ser que meu pai tenha pago. Eu não paguei. Tá. O que ele fez? Olhou matrícula, olhou certidões? Ele olhou matrícula e teve um momento importante aí, porque o Roberto, além de tudo, ele tem uma propriedade naquela região ali, lá em Bragança Paulista. Então ele sabia que ali é uma área de proteção ambiental, é uma área que tinha um cuidado no mapa. Eu lembro que ele até falou pra gente, olha, vou fazer uma análise para ver se isso te permite construir ou vender, ou então, porque, se não me engano, teve uma lei que alterava a questão ambiental. Não sei se foi o Código Florestal, isso eu não posso lhe dizer, doutora, mas eu lembro que teve um fato marcante naquele período em 2010. Tinha uma área de
Uma área de preservação, acho que ele é Preservação serra. registrada na matrícula. Ele achava que ele ia fazer uma análise e se tivesse, ele até falou que a gente não deveria comprar o sítio, mas aí ele viu que não tinha problema e a gente comprou. Tá. E se tem área de preservação, o senhor sabe? Se tem alguma coisa aberbada na matrícula? Quando ele, pelo menos foi o que ele me autorizou a comprar naquele momento. Eu não sei se teve mudanças em relação a hoje. O senhor sabe alguma área do sítio que não pode construir, alguma área que tem que ficar intocada? Não, tem a área assim? do Jonas, né? A área do Jonas, ela passa uma área florestal mesmo. Tem uma parte, sim. Mas a minha parte, acho que se tiver Então a área muito do pouco, Jonas não pode construir? Ou tem não uma pode? parte Uma que não parte. pode, Tá, isso foi orientado também. Isso foi orientado na época. Tá. E lá não tinha Desculpa, nenhuma doutora, benfeitoria se também? eu não lembrar muito, mas foi... Tá. Aí, lembra quando que foi feita a escritura, quando que foi pago o sinal, como é que foi pago? Eu dei uma entrada de um cheque como se fosse um calção para o proprietário e ele aguardou o período que a gente fosse efetivar essa compra quando eu vendesse o meu sítio. Como não aconteceu, o Jonas entrou e isso tudo foi no final do ano de 2010. Quanto tempo levou essa negociação da primeira sinal até o final do pagamento? Eu acho que, se a senhora falar visita, negociação, foi tudo no ano de 2010. Tá. Foi, acho que a primeira entrada até o segundo pagamento foi tipo final do primeiro semestre e até outubro, novembro. E quanto tempo que o senhor tentou vender o seu sítio? Estou tentando até hoje. É que é difícil vender sítio. Tá. E o Jonas sabia disso quando ele aplicou Sabia. 1 milhão num Sabia. sítio que é difícil vender sítio? Sabia. Tá. O Roberto Teixeira tinha procuração dos senhores? Ou não, o Roberto era um todos os amigo da atos? família e a gente tinha foi o único total serviço jurídico confiança. que ele prestou ou ele prestou outros serviços? Para mim não, ele tinha serviço jurídico com a nossa empresa, né? Uhum. Mas assim, para mim diretamente, ele talvez uma Serviço coisa... jurídico com a empresa, ações judiciais, serviço de consultoria, o que é? Não, acho que é uma consultoria que nós temos com ele na nossa empresa e até hoje ela perdura. Tá. E é um pagamento mensal? Mensal, de um advogado que nos protege em problemas que nós sempre tivemos e muitos. Tem um contrato de prestação tem de serviço contrato, tem tudo isso, com o doutor. escritório do senhor Roberto Teixeira? Sim, senhora. Tá. De consultoria e pagamento mensal. Aí o senhor comprou, foi feita a matrícula no mesmo dia, estava o senhor, o Suassuna, o antigo proprietário, como é que foi o dia da assinatura da escritura e como e quando foi levado para o registro? Doutora, foi acho que no escritório do Dr. Roberto que a gente fez tudo isso, estava o Jonas, eu estava o proprietário e a esposa dele, que estava nesse dia, que a gente assinou esse contrato. Eu lembro até que... Foi feito primeiro um contrato, depois escritura e depois o doutora, registro? O senhor não sabe se foi feito tudo junto? Não sei dizer, doutora. Acho que eu acredito que na minha mente, assim, agora, parece que foi tudo junto. Não tinha um compromisso de compra e venda antes? Tinha um compromisso de compra e venda quando eu dei aquela entrada. Tá. Eu fiquei com um contrato de compra e venda. E efetivou-se quando eu finalizei, quando meu pai me passou o dinheiro para minha conta e depois ele se transformou numa doação. Tá, até os 500 mil o senhor precisava dessa doação do seu pai? É. Tá. E o seu pai queria o sítio, foi comprado no seu nome por quê? Eu já cuidava das coisas do meu pai, né? Meu pai já estava com o problema do Parkinson, já tinha dificuldade de mexer a mão e Mas chegou a principalmente ser o computador. interditado em algum momento? Na época era? Não, na época, assim, interditado, a senhora diz dele não senhor poder... dele não poder fazer os atos por si só? Era mais... Ele tinha essa coisa de ele... Começou a passar as coisas. Eu já cuidava das finanças da família, porque eu sou mais organizado na parte financeira. Meus irmãos já são um pouco desorganizados, então meu pai sempre confiou em mim a questão financeira dele. Foi um dinheiro que ele recebeu de uma anistia, quando ele foi sindicalista. Era um dinheiro que ele tinha, ele gostaria de aplicar, e é um pouco da cultura árabe dele de propriedade não se perde, né? Então ele quis esse investimento. Tá, então ele pediu para o senhor comprar no nome do senhor, deu o dinheiro para o senhor comprar, o dinheiro era dele, mas ele falou para o senhor comprar no nome do senhor porque o senhor era mais organizado e era a pessoa que ele confiava mais na família, é isso? Isso. Mas o senhor entende que o sítio é dele? Ou o senhor da entende família. que é do senhor? É da família. É da família, meu e dos meus irmãos. Tá, no futuro dividiria entre Eu os três. tenho um compromisso com meus irmãos. Esse é um compromisso ético. Tá. Como é que foi as primeiras conversas para que houvesse uma reforma do sítio e quando que a dona Marisa entrou nessa reforma?
Aliás, vocês compraram, já tinha uma estrutura. Tinha, era muito bem cuidado, inclusive, doutora. O antigo proprietário... Já cabia a tua família? Cabia. Tá. A nossa necessidade era totalmente atendida, o sítio era muito bem cuidado. O ex-proprietário, ele era um cara de sítio, ele gostava de fazer, se não me engano, acho que já era a segunda ou terceira propriedade que ele fazia, toda feita com muito capricho. E a gente, quando comprou o sítio, a gente quis somente fazer umas adaptações, que não seriam muitas, eram adaptações para receber o nosso pessoal. Ia ser um sítio de convivência. O senhor estimava investir quanto para fazer essas adaptações? Era muito pouco. Vamos dizer, no primeiro momento, assim, uns 20 a 30 mil reais, mas sabendo que sempre ia tendo obras ao longo do sítio, que eles foram ocorrendo e eu gastei mais do que isso. E aí, desculpa. entrou a dona Marisa. Então, aí o que aconteceu? O meu pai, com a questão de estar em Brasília com eles, começou a conviver com um drama que eles estavam passando lá, que era a questão do acervo. Eles tinham uma grande quantidade de coisas que eles precisavam trazer e eles não sabiam para onde, não tinham aonde. E isso estava chegando já no final. Quando nós efetivamos a compra do sítio, meu pai comunicou a dona Marisa: olha, eu comprei um sítio para nossa família e eu estou colocando ele à disposição para vocês darem uma olhada no acervo. Eu fui lá fazer as obras quando eu comprei, mas foram as pequenas obras, era obra de acessibilidade. Eu fiz alguns pisos, calçamentos, iluminação, troca de fios, toda aquela coisa de manutenção, porque o proprietário já estava aquele ano inteiro sem dar aquela manutenção. Venda, então ele já não fez muita coisa. Tá, e esse foi os 20 mil que o senhor achou que ia 20 gastar? a 30 mil, doutora. Eu posso depois até com os advogados mostrar para a senhora, mas é o número que me vem à cabeça. Isso no final de 2010? 2010. Tá. Aí, o que aconteceu? Quando meu pai comunicou, a tia Marisa falou: ó, Marisa, estamos com um sítio, fique à disposição, vão ver, veja o que vocês acham. Ela foi ao sítio, quando eu comprei, depois que eu comprei, para ela ver o sítio. Quem acompanhou, você sabe? Olha, nesse dia... voltando um pouco, até para falar sobre a questão dessa obra. Eles ficavam muito em Brasília jogando. Meu pai, ela, inclusive o Bunlai, ficavam lá em Brasília. E meu pai falou: olha, a tia Marisa está indo para São Paulo, ela vai ver o sítio e ela vai dar uma olhada para ver se cabe os pertences dela. E, inclusive o senhor Bunlai vai também para conhecer, porque ele é um engenheiro e ele tem condições de dimensionar. Falei, beleza, tal. Eu acho, doutora, que nesse dia foram a tia Marisa, foi o Bunlai, foi mais uma pessoa, um sócio, um empresário, não lembro, estava junto com o Bunlai, mas eu não sei dizer o nome dele, e dimensionou o que precisava. Eles viram que, olharam o sítio, viu que não dava para fazer as coisas. O que aconteceu? Saímos desse dia daí, saiu eu, a tia Marisa, e fomos lá para casa do meu pai em São Vicente, na sequência. E ela saiu dessa visita? E fomos lá para São Vicente. Fomos lá para casa do meu pai e falou: olha, não vai dar e vamos ter que fazer uma obra, um projeto. Isso, a interlocução sempre muito meu pai e ela, porque ele estava muito junto. Já era final do ano, final de governo. Eu, além dessa compra do sítio, eu estava no final do ano de empresa, então era muito corrida a minha vida também. Então eu ficava num cuidar de muitas coisas. Deixa eu tomar uma aguinha, doutora. Aí eu lembro que meu pai comunicou que ia ter uma intervenção, que precisava fazer algumas obras e que a tia Marisa ia tocar a obra, Bunlai seria essa pessoa que iria fazer, e o único pedido que meu pai tinha feito é que fosse uma obra híbrida, não fosse obra que descaracterizasse o sítio, porque ela poderia fazer como se previa-se um galpão. Eles planejaram um galpão. Eu falei, pô, um galpão no sítio tem nada a ver, um galpão. Você tem que fazer coisas que possa ser útil no dia seguinte. Aí começou a obra através do Sr. Bunlai. Bunlai que começou a obra. Eu tinha uma relação boa com o Bunlai, por causa que a gente convivia lá em Brasília com ele, conhecia ele, tinha confiança para ele fazer esse projeto. E aí começou a obra com o Bunlai, e o Bunlai levou uma equipe dele, não sei dizer porquê, mas foi uma equipe que começou a obra atrás da casa, começou a fazer o alicerce e começou a dar muito problema com a equipe dele. Era uma equipe bagunceira, que fazia arruaça, bebiam... Mas exatamente o que ele ia fazer, o senhor sabia?
E tinha o projeto do anexo já. Ele ia fazer um... Já foi mostrado para o senhor desde o início um projeto. O projeto do anexo. E o senhor aprovou, dona Marisa aprovou? Então, quem cuidava de tudo, tinha autonomia para cuidar, dada pelo meu pai, era a tia Marisa. Falou, olha, pode fazer o que você achar interessante. O que tinha pré-combinado era o que a gente gostaria que não fosse. Então ela falou, preciso construir um anexo, construir algumas outras coisas para trazer. E falou, tá bom, então você faz, constrói, só por favor não descaracterize o sítio. E aí ia fazer uma benfeitoria no seu sítio ou da sua família e o senhor não indenizaria de forma alguma. O senhor ia ter esse benefício sem indenizar ninguém, sem repagar ninguém. Doutora, pelo grau de relacionamento que a gente tem, a gente imaginou o seguinte, bom, eu não precisava de obra. Eles estavam utilizando o sítio. Ou seja, eles que têm que arcar com a despesa dessa obra. Tá. Então o senhor não tem nem ideia de quanto que o Bulay gastou lá? Não tenho ideia. Eu vim saber depois nos autos, acompanhando com os meus advogados, que eles foram falando. Tá. Mas, doutora, volto a falar, as obras são simples, foram superdimensionadas, porque elas não são obras de valores vultuosos. Então, nada que assuste aos olhos. Então, esse era até um cuidado que a gente pode ver. Mas por mais que sejam simples, só na parte do Bulay existe uma planilha bem detalhada de custos que dá 150 mil reais. O senhor acha que isso é um valor baixo? Não acho um valor baixo, doutora, pelo amor de Deus. A gente não pode até menosprezar essa questão do dinheiro e orçamento, haja vista o valor do sítio. Mas se tratando do que precisava fazer e com os empresários, com o empresário, que é o Bulay, eu falei para ele tem condições de fazer, eu não teria condições de fazer uma obra. E se ele fizesse para o senhor acharia normal um amigo fazer uma obra de 150 mil? Sem cobrar nada, não acho normal, tanto é que eu tenho outra propriedade e ninguém fez uma obra para mim. Foi um caso... Então ele fez isso aí, o senhor não sabe se o presidente ou a senhora Marisa pagou alguma coisa para ele? Não, eu não sei dizer se eles pagaram, mas na minha cabeça... Mas foi na sua propriedade e o benefício foi para o senhor? Sim, e na minha cabeça, doutora, eu imaginava que eles teriam que pagar, porque eu estava cedendo um espaço para eles construírem alguma coisa. E não fizeram nenhum contrato, o senhor, com eles de... Não, nenhum contrato, doutora. Aí o Bulay saiu. A equipe que o Bulay colocou lá saiu. Quando houve esse problema, doutora, eu comuniquei o Bulay primeiro. Falei, Bulay, nós estamos com um problema seríssimo. Esses seus funcionários estão gerando um problema aqui para mim, uma arruaça, bagunça, bebendo, ouvindo música alta. Isso não faz sentido. E comuniquei também a tia Marisa sobre esse problema. E inclusive o Aurélio, que era a pessoa que acompanhava essa questão do acervo, ele foi a pessoa que, vamos dizer assim, ele tinha que fazer os trabalhos, de dimensionar, trazer. E eu comuniquei ele também. Depois disso, o que eu comuniquei com o Bulay, ele prontamente mudou a equipe. Ele tirou essa equipe e pôs uma nova equipe para trabalhar. Eu não vi mais o Bulay lá. Eu também teve um intervalo que a gente deixou de ir porque se juntou com o Réveillon, fim de ano de empresa. Mas a única coisa que chama a atenção é que era uma nova equipe que estava trabalhando maior e mais profissional. E foi passado o nome dessas pessoas para o senhor, por questão de segurança, porque eles dormiam lá? Não, porque... Quantas pessoas que estavam dormindo na sua propriedade? Não tinha. Eu tinha esse acompanhamento com o caseiro Maradona, que me alertava quando esse problema subia de tom, como foi o caso dos meninos lá. E eu tinha a confiança das pessoas envolvidas, Bulay, na minha cabeça era o Bulay, era a equipe. Era o Bulay na segunda minha equipe. Cabeça era a equipe dele. O Aurélio disse que desde o primeiro momento que o Frederico entrou lá, ele já falou que ele era funcionário da Odebrecht. O senhor não sabia? Não sabia disso. Nunca soube? Não soube. Nunca soube? Não soube. Como eram feitos os pagamentos, o senhor sabia? Também não soube. O senhor sabia que existia lá no depósito um centro de custos, um depósito? Não, eu vim saber tudo isso, doutora, depois quando a imprensa divulgou e aí eu fiquei sabendo de tudo como aconteceu. O que eu tinha de obras... Mas o senhor não foi no sítio nesse período? Fui, várias vezes. E o senhor não documentei via na última vez com erguida, campo de futebol, doutora, o sítio ele tem um relevo diferente. Essa obra ela foi feita primeiro lá no fundo, atrás da casa. Eu estava numa obra, eu chegava lá, fazia as coisas muito rapidamente, sentava com o Maradona, com o irmão dele, o Edivaldo, o outro irmão, o Tide, e a gente fazia o que tinha que... planejava o que tinha que ser feito. E eu fazia esses comentários, essas coisas, olhava por cima, assim, que estava acontecendo a obra e ia embora. Esse era meu dia a dia nesse primeiro momento, porque não tinha
não tinha como ficar no sítio com obra, com gente, então eu evitava um pouco esse período. Tá. E o senhor disse assim, que eles estavam fazendo para o uso deles. Eles estavam fazendo para o uso deles para depósito ou para o uso frequência ao sítio? Não, lembra que eu falei para a senhora que meu pai, a única solicitação que ele fez é que fosse uma obra híbrida, que a gente pudesse utilizar posterior como depósito. Tanto é que no primeiro momento, quando chegou o acervo, toda a parte de trás do anexo, da metade do anexo para o fundo dele, ficou guardado as coisas que vieram de Brasília. E como que foram sendo tiradas as coisas de lá ou continuaram todas encaixotadas lá? Aí depois, quando a gente foi frequentando o sítio, você vai arrumando a casa, que nem uma faxina. Você vai, tira tudo, depois põe tudo. Quando acabaram essas obras, que segundo o senhor Aurélio era esse anexo com 4 quartos, 4 suítes, era piscina, reforma na piscina, campo de futebol e mais um anexo com salas, segundo a Aurélia era isso. Era isso que o campo de futebol, na verdade, já existia. Tinha um campo de futebol que o antigo proprietário começou a fazer, ele estava quase finalizando o campo de futebol e ele recebeu uma denúncia do vizinho, que não podia construir, por isso e é na área do Jonas. Então, e que ali que ele não podia construir, ele parou. Ou seja, 70% do campo ele já existia, entendeu? Então não foi nada que, vamos fazer um campo aqui que não tem nada. Não foi isso. Foi isso que aconteceu. Tá, mas eram essas 4 coisas que foram feitas por essa segunda equipe. Foi a piscina, foi a sauna, foi o anexo. Do lado do anexo, os quartos que também foram utilizados, que falaram que é uma adega, mas é um quarto que chegaram os vinhos e foi colocado lá. Não foi construído para ser uma adega. Não é uma adega, é um quarto. É um quarto de empregadas. São 3 quartos de empregadas, assim, que são quartos bons de empregado. E um deles foi totalmente colocado vinho. Tanto é que depois disso, o Maradona e o Aurélio, eles que fizeram as prateleiras de madeira para deixar os vinhos deitados. Que não foi uma adega de cinema, não, nada disso. Foi um quarto adaptado que eles colocaram o vinho e chegaram esses vinhos para lá. E teve o quarto também na entrada do sítio, em frente à casa do caseiro do Maradona. Tá? O senhor tem alguma noção de quanto custaria essas obras? Não, doutora. Segundo a denúncia, 700 mil, essa segunda parte. Que não se chegue a isso, que se chegue a metade disso. O senhor não conseguiu vislumbrar que era um investimento muito grande sem estar registrado na sua propriedade? Doutora, falei, é minha tia, é minha mãe, era meu tio, meu pai, são pessoas que a gente estava num momento da vida que a gente estava todos ali empolgados com uma compra. Tá. Sabe, a gente estava numa fase tão... Mas o senhor já comprou propriedades antes? Sim. O senhor, no sítio que o senhor tem lá em Mandoria, o senhor já construiu ou não? Muito pouco, pronto? Comprei pronto. Tá, o senhor sabia que teria que averbar na matrícula as benfeitorias? Sim, senhora. E como que o senhor pretendia fazer essa averbação, comprovar que o senhor tinha lastro para fazer essas benfeitorias? O senhor entende que a Receita fiscaliza a declaração de renda, que você tem que averbar na matrícula, benfeitorias, que o valor poderia ser um pouco acima do que o senhor poderia... Eu entendo, doutora, mas naquele momento que a gente estava, e pelas pessoas que estavam envolvidas, e a gente sentiu seguro, sentiu protegido, não protegido no sentido de fazer algo errado, mas, nós tínhamos o doutor Roberto que estava lá como um amigo nosso que jamais ia deixar acontecer alguma coisa errada com a gente. A cabeça da gente funciona assim, doutora. Tá. Tinha Mas, inclusive, a reforma e as benfeitorias estavam sendo acompanhadas por o senhor Roberto Teixeira? Não, o Roberto não. O Roberto foi o importante só na compra. Você estava assessorado pelo Roberto na compra, não depois. Na compra, mas ele sabia que ia ter a adega, ele sabia que ia ter o acervo. Então ele sabia tudo isso. Então a gente, como é um grupo de amigos, a gente não sentiu-se desamparado. Eu não tenho a leitura... Hoje aprendi muito, doutora. A gente aprende muito, infelizmente, de uma forma dura. Que a gente... Tá dando 30? Pode parar então, começar um novo. Posso tomar uma água?